fui para uma escola que ficava mais perto da escola dos meus pais. E, portanto, eu vivia com os meus pais, mas ao fim de semana lá ia outra vez para a casa dos meus avós, sempre ansiosa, não é? E é aí que eu entro em contacto mais íntimo, não é? Com outras realidades, nomeadamente com a realidade, eu diria a sério, não é? Porque era um contacto diário de ter um irmão com paralisia cerebral. E isso é que eu acho que começa a mudar radicalmente a minha forma de ver as coisas, porque como ele tinha apoio da Associação de Paralisia Cerebral do Porto, quem ainda hoje agradeço e hei de agradecer sempre, eu comecei a ver as dificuldades que as associações tinham, não é? E não me gostava nada de ir ajudar. Nem todos éramos iguais e que de facto nem todos eram tratados como iguais. E isso aí sim começou a minha revolta interior, porque nós íamos todos para a mesma escola, eles são mais novos, os meus irmãos são gêmeos, e o José Afonso tinha e tem esta diferença. Eu não gosto nada daquela coisa de todos diferentes, todos iguais. Não somos todos iguais. Ainda bem que não somos todos iguais, não é? E o meu irmão, de facto, era diferente. E se por um lado havia uma população que o ajudava em tudo, havia outra que eram verdadeiros bullies, não é? E eles levavam na cara. É que levavam. De ti? Claro, então a irmã mais velha. Irritava-me imenso, sabes? Porque era assim. O teu irmão? Tinha de defender, porque não era por ele ser o irmão mais novo, era por ser uma pessoa que não se conseguia defender. Eu devia ter 8, 9 anos e ele entrou para a escola e houve um miúdo que disse qualquer coisa e começou a gozar com ele porque ele não andava tão bem. Quando eu cheguei à beira dele foi mesmo assim: olha lá, não vês que ele não consegue andar, ele não é como tu, está bem? Quando eu cheguei ao 9º ano, achar que ia ser advogada. Por causa a defensora das causas, não é? Se eu tivesse ido para a advogada, acho que ia ser muito pobre também, financeiramente. Porque ia fazer tudo pro bono, porque eu não aguento, não é? Eu não aguento. Eu gosto de ajudar as pessoas genuinamente, portanto ia ser uma desgraça. Acabo por defendê-las na mesma, acabas por poder fazer sem ser isso. só na barra do tribunal, não é? Claro. Eu tenho de contar as histórias, não é? E fiquei... Todos os dias me convenço que foi a melhor decisão. E mais uma vez foi uma decisão de ruptura. Os meus colegas foram todos no ano para uma escola e eu fui sozinha para outra. O que me custa é hoje em dia termos estas quase redomas à volta das pessoas com deficiência e só são encaradas se forem ou coitadinhos ou super-heróis. Não tenho nada desse estigma. Acho que os miúdos hoje em dia não estão, se calhar um bocadinho mais em algumas zonas, mas não estão preparados para a diferença neste sentido. E até mesmo em casa, eu lembro-me que quando a minha filha foi conhecer a Mafalda Ribeiro, eu tive um tempo de preparação, mesmo a minha filha tendo o contacto com o tio que está numa cadeira de rodas. Mas os miúdos têm que ser preparados, no sentido de, não é tipo, olha, pronto, agora tens de conhecer esta pessoa porque é muito importante para o teu desenvolvimento, conheceres uma pessoa deficiente, e depois uma pessoa índia, depois uma pessoa cigana. Parece que estamos a fazer a caderneta de cromos da diversidade e não é assim, não tem de ser à força. Os miúdos acabam por... e lidam naturalmente, podem achar estranho 2 ou 3 minutos, mas depois só perguntam, não consegues andar? Ótimo, sentamos-nos todos no chão. Os pais é que complicam, nós é que temos aquela mania de agora tem de haver um circuito pedagógico, não tem nada, é deixá-los brincar, o que é melhor do mundo é brincar. Este Natal a minha filha deu-me uma caixa de botões, percebem a loucura que eu ainda tenho, botões das cores que eu gosto, não é? Os roxos, os cor-de-rosas, uma caixinha cheia de botões, porque é uma coisa que eu gosto de botões e de certeza que foi por causa disso, não é? E gosto de costurar, e gosto de bordar, e gosto de fazer tricô, aquelas coisas que ninguém sabe fazer. E a minha avó ensinou-me a fazer isso tudo, não é? E então tem muita graça hoje em dia. Ainda há pouquíssimo tempo tivemos um serão muito... parecia retirado de um filme quase o Conta-me Como Foi, sabes? Porque minha filha, não é? Com 20 anos, e pede-me para forrar um estojo com um tecido, portanto não é assim tão fácil, mas eu sei fazer isso, então lá comecei a ensiná-la, ela fez uma parte, eu fiz outra. Mas ao mesmo tempo tínhamos o iPad ao lado e, portanto, o lado tecnológico que não pode ser posto de lado, mas que não deve ser o protagonista. Portanto, o facto de eu ter este input de histórias contadas ajudou na imaginação, sem dúvida, porque hoje em dia contam-nos tudo e com muitos bonecos, não é? Não nos deixam muito espaço para pôr os bonecos, os nossos bonecos. Há histórias que eu já contei à minha filha que eu acredito que vão ficar, mas são histórias divertidas, são histórias de antepassados, por exemplo, na zona de Lamego e da Régua. E o mais engraçado foi que eu estava sempre à espera de ter hipótese de ir até Lamego ou ir até à Régua para conhecer esse lado das coisas que a minha avó me contava. E consegui ir aos 15 anos, pela primeira vez, portanto foi muito marcante. A primeira vez que cheguei a Lamego, não é? Reconhecer os sítios que a minha avó falava e... Portanto, não é propriamente que dê para escrever a biografia da minha família, não é? Mas
São pequeninos pormenores, quase que acabam por ser quase contos populares, familiares, não é? Ainda temos muitas fotos da avó Beatriz com a bisneta Beatriz durante 2, 3, talvez 4 anos, acho eu. Ela lembra-se da avó Beatriz. Agora que começaste a falar da Beatriz, acabaste por ser mãe nova, pelo menos para os parâmetros de hoje em dia. Sim, 23. Foi uma decisão fácil? Olha, não foi decisão, aconteceu. Curiosamente, também aconteceu com a minha mãe em relação a mim, com a minha avó em relação à minha mãe. Eu gostava de ser avó, eu vou gostar de ser avó quando a minha filha desejar ser avó, não é? Desejar ser mãe, neste caso. Se ela quiser fazer a mesma opção, que é acabar um primeiro período académico, que são os 5 anos a seguir à escola, acabar uma primeira fase de universidade, ter uma criança, investir na formação inicial dessa criança e depois retomar, sinto que perde menos do que se fizer a faculdade e depois, imagina, uma pós-graduação ou fazer um estágio, começa a trabalhar e depois é difícil parar. Se isso acontecer, eu espero que ela tenha esta noção de que é um passo, não é, irreversível, é uma decisão para a vida nunca mais volta a ser a mesma, o que é ótimo. A maternidade e a paternidade às vezes não combinam com o resto dos nossos projetos de vida, não é? Mas eu sempre quis ter esse poder, não é? Conseguir parar, ter a minha filha em casa 2 anos, eu com ela, sem preocupações e depois então encontrar um part-time e começar tudo outra vez. Aliás, quando fui fazer o casting para a Rádio Paris de Lisboa, que foi o primeiro part-time a seguir a esta pausa, ela foi, não é? E o diretor olhou assim, tipo, o que é que está ali um bebê a fazer? Eu, é minha, não se preocupe. Tínhamos apoio da família, tínhamos Quem é que ficava com ela? a avó paterna aqui, ou o pai, porque conseguia também, ou com o part-time, orientar-se. A família foi ali suprindo aquela... Isso é que é importante, porque as pessoas dizem não tenho dinheiro para ter um filho, ou agora não há condições económicas. Eu não sei, a minha avó teve 6.